Mateus capítulo 16, do 13 ao 18. Mensagem dessa noite: como ser um cristão inabalável. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero foco nesse verso: edificarei a minha igreja, e as portas, não disse portas, singular, portas, plural, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu quero essa palavra: edificarei a minha igreja. Meus irmãos, aqui nós temos uma palavra que o próprio Cristo é quem afirma. Então, quando é o Cristo que afirma, requer de nós toda concentração, toda aceitação, e vermos aquilo como algo muito profundo. Então, quando ele diz: eu vou edificar, presta bem atenção. Quando diz aqui: eu vou edificar a minha igreja, não é a igreja fisicamente em que ele está se referindo, porque afinal de contas, nós já vimos muitas igrejas se fecharem. Nós já vimos igreja de tudo que é denominação, inclusive igrejas da Wesleyana, da Presbiteriana, da Assembleia, muitas e muitas igrejas literalmente fecharem naquele lugar, naquele ambiente, e deixarem de existir. Mas aqui, quando Jesus fala de que vai edificar a igreja dele, é a igreja que vai dando o resultado final. É aquela igreja daqueles que, passa o que passarem, eles não desistem, eles continuam firmes. É aquela igreja onde teve Pedro, Tiago, João, onde fez parte depois o apóstolo Paulo e muitos outros, aonde muitos de nós aqui estamos inseridos. É aqueles que vão permanecer firmes até o fim, aqueles que vão permanecendo firmes. É essa igreja, é um conjunto espiritual, em contexto de unidade, de todas as denominações que existe. Agora, o que acontece? Aqui Jesus disse: eu vou edificá-los, eu é que vou edificá-los. Agora pensa comigo, queridos, segundo uma estatística séria de evangelho no Brasil, para cada 2 cristãos na igreja, tem um desviado. Então vamos supor que aqui nós estejamos em 400 pessoas, para essas 400, exemplo, que tiver aqui, tem 200 lá fora que um dia já foram de alguma denominação. Pessoas que não estão mais sendo edificadas, pessoas que não estão continuando em Cristo. O que isso quer dizer? Houve falha de Cristo? Lógico que não. Houve falha das pessoas que não se deixaram ser edificadas por Cristo. Porque quando diz assim: eu vou edificar, Cristo estava dizendo: ei, meu filho Marcelo, meu filho Jorge, eu vou edificar vocês. Então, Senhor, pode me edificar. Eu aceito que o Senhor me edifique. Eu, como igreja, parte da igreja, eu aceito que o Senhor me edifique. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aprendendo, eu vou me lançando e eu vou deixando que o Senhor me edifique. A palavra edificar vem do original grego edifício, edificar, edifício, fazer uma grande construção para a habitação do Espírito Santo. Então nós somos a igreja, nós que estamos perseverando, estamos continuando, nós somos a igreja. Agora nós é que temos que entrar nessa edificação. Para quê? Para que a gente possa ser cada vez mais inabalável. Quanto mais você entrar nessa edificação, que você vai aprender aqui 4
bases para edificação, quanto mais você aprender sobre elas, mais resistente você fica, mais forte e inabalável você vai ficando. Mas você vai ter que ter as 4. Você vai ter que ter as 4 que eu vou te falar aqui. Aí mais forte você vai ficando. No Japão, um tempo atrás, dava terremotos, que o Japão é muito típico da terremoto lá, né? E há algumas décadas de ano atrás, dava terremoto, caía prédio do Japão. Dava terremoto, caía prédio de 50 andares. Dava terremoto, caía prédio de 30 andares. Aí os japoneses pesquisaram e descobriram o seguinte: se nós formos fazer 50 andares para cima, vai ter que ter o mesmo tamanho para cima, de concreto e ferragem para baixo. Se é 100 metros para cima, 100 metros para baixo, de concreto e ferragem. Acabou o problema de cair prédio no Japão, por pior que seja o terremoto. Meu irmão, se um homem limitado, mortal, limitado no pensamento, consegue fazer algo e ficar inabalável no meio de tanto terremoto, imagina o que Deus não pode fazer aqui dentro de nós, e nos deixarmos inabaláveis contra todo e qualquer tipo de contra-ataque e golpe do inimigo. Adversidades da vida, problemas da vida, mas você precisa fazer a parte sua. Você precisa aprender como faz essa construção. Você precisa viver essa construção. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: olha, nós estamos construindo vocês. Ele dá uma analogia. Só que o fundamento é Cristo. Ninguém pode mexer na fundação que é Cristo. Esse prédio aqui, antes de começar as colunas, as paredes e tudo, começou o quê? Com a fundação, a parte dos blocos, do concreto e do ferro que vai para baixo primeiro. Essa fundação é Cristo. Isso aqui não se mexe nunca. A nossa fundação tem que ser Cristo. Se não for Cristo, sabe o que acontece? Aquele ditado que você já ouviu muito: quem fica firmado no homem, cai. Se o pastor tal cai, pessoas caem junto, por quê? Porque estavam firmadas naquele homem, mas não estavam fundamentadas em Cristo. Você tem que estar fundamentado em Cristo, não em placa de igreja, não em homem nenhum, em líder nenhum. Por mais influente e poderoso em Deus que ele seja, a sua fundação, você tem que estar fundamentado em Cristo. Começa por aí. Agora imagina que você passa por um terreno, e lá naquele terreno está limpinho, está tudo limpinho. Aí você descobre que vai ser feita uma grande construção lá. Passa-se umas semanas, você passa lá de novo, você percebeu que já foi colocada a fundação. A fundação está pronta, está bem bonita. Você olha, fica impressionado com o tamanho dos blocos que eles enfiaram para dentro da terra, para dar sustento. Aí você pensa, olha, vai ser um prédio enorme aqui. Já tem a fundação, mas ainda não tem as colunas, ainda não tem as paredes, ainda não tem cobertura, só tem a fundação. Sabe o que isso quer dizer? O fundamento é Cristo, começa nele, mas para você continuar sendo construído, algumas colunas têm que ser levantadas. Quem está entendendo, diga amém. Para você construir-se cada vez mais forte e inabalável, você vai ter que construir algumas colunas em cima dessa fundação, onde a base já é Cristo. Mas agora, o próprio Cristo vai apontar para algumas coisas que você tem que levantar. E aí você tem que levantar, porque aí mais forte vai ser essa construção. Aqueles que desistiram da fé cristã, aqueles que abandonaram a fé cristã em algum momento da vida, eles até tinham Jesus no coração, eles queriam Jesus, eles amavam Jesus, só que lembra que eu falei que lá está a fundação, mas ainda não tem nenhum prédio? Eles não continuaram sendo construídos. Quem está entendendo, diga amém.
muitos que desviaram, tem Jesus aqui. Só que eles não foram sendo construídos, eles ficaram só com a base, só com o fundamento. Faltou as colunas que ia construí-los firme. E aí, cumpriu-se Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, do 42 em diante, diz assim: porque aquele que conhece a palavra e pratica, será como uma casa construída na rocha. Se vir o mar, as águas fortes, os ventos, não derruba, está construído na rocha. Mas aquele que conhece e não pratica, vai ser construído como uma casa na areia da praia. Na hora que subir a maré, vir os ventos, derruba a casa. Ou seja, o que você vai conhecer agora, é para você pôr em prática a partir de agora, para você ir forte, inabalável, forte, resistente, cada vez mais forte. 4, colunas em cima do fundamento que é Cristo. Primeira coluna para você ser um crente inabalável. Provérbios capítulo 9, verso 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já edificou, construiu as suas 7 colunas. Presta atenção que isso aqui é fabuloso, a revelação disso aqui. O número 7 na Bíblia é a perfeição. Número 7 na Bíblia simboliza a plenitude de Deus, a perfeição de Deus. Aqui em Provérbios, apresenta a sabedoria como uma pessoa. E essa pessoa está gritando pelas praças: ei, alguém me pegue, deixe de ser matuto, deixe de ser ignorante, deixe de ser tolo, alguém me pegue, eu estou aqui disponível. A sabedoria, ela constrói, ela edifica uma casa espiritual, e não de qualquer forma. Ela vai nos construindo dentro de aperfeiçoamentos, porque o número 7 é o número da perfeição. A sabedoria, ela te edifica, como está escrito, já edificou a sua casa. A sabedoria nos edifica e vai nos aperfeiçoando, nos tornando uma pessoa cada vez melhor. Primeira coisa onde você tem que construir-se, deixar Cristo ir te construindo, na sabedoria. Você tem que ser um crente sábio. Sabedoria é algo tão importante, que a Bíblia tem um livro inteiro, falando só de sabedoria. 31 capítulos, para cada um dia do mês, já relevando que tem mês de 29, tem mês de 30, para cada um dia do mês, tem um capítulo só te ensinando sobre sabedoria. E agora, chupa essa manga. Pastor, ora por mim, que eu estou com problema no meu casamento. Você não está com problema no casamento. Você está sem sabedoria para resolver o problema do casamento. Pastor, ora por mim, que eu estou com problema com meus filhos. Você não está com problemas com seus filhos. Você está sem sabedoria para solucionar os problemas com seu filho. Rara a exceção que a pessoa é sábia e mesmo assim não está conseguindo romper. Aí é um outro assunto, mas é exceção. 98% dos nossos problemas é a nossa falta de sabedoria em solucionar. Você tem que se construir. Você tem que se construir em sabedoria. Você tem que ser algo na sua vida. Sabedoria é algo tão extraordinário que eu amo isso aqui. Escuta essa. Provérbios 4, verso 7. Se isso aqui não mexer com você, meu irmão, não sei mais o que fazer. Investe tudo o que tem, mas adquira conhecimento. Investe tudo que você tem, mas adquira conhecimento. Sabedoria e conhecimento andam juntos. Sabe por quê? Tiago capítulo 1, verso 5, muito conhecido. Quem não tem sabedoria, peça a Deus e lhe será dado. Com exceção de pessoas matutas, quem não tem estudo, a pessoa é leiga, não tem estudo, tem 50 anos de idade, 60 anos de idade, nunca teve oportunidade de estudar, mas vive com Deus. Aí o Senhor dá uma
um toque especial de sabedoria nela, divina. Mas isso é exceção. Presta atenção, isso é exceção. Porque para quem tem capacidade de estudar, para quem tem intelecto para adquirir conhecimento, sabe como é que a sabedoria vem? Você se enchendo de conhecimento. Você se enche de conhecimento e na hora de resolver um problema familiar, um problema com filhos, um problema no casamento, um problema financeiro, aí você pega o conhecimento que você tem e você aplica para solucionar aquele problema. A aplicação daquela questão é a sabedoria em exercício. Ou seja, você quer ser sábio? Se encha de conhecimento. Investe tudo que tem, mas adquira conhecimento. Lógico que o investe tudo que tem é uma força de expressão, né? É só para você ver a que nível você tem que elevar a tua busca por conhecimento. Queridos, só para você entender, por favor, equilíbrio que eu estou te falando, que é para motivar vocês. Eu já li, quando eu falo li, é num aplicativo de celular que lê a tela para mim. Eu já li o Antigo Testamento mais de 80 vezes. Eu já li o Novo Testamento mais de 150 vezes, em 24 anos de convertido. Eu tenho 2.500 versos memorizados. Eu já li mais de 700 livros, entre teologia, espirituais, de edificação, de família, de oração e assim por diante. Já assisti centenas, sem exagero, de palestras para liderança, para edificação. Tudo isso por quê? Porque eu tenho que ter conhecimento. E eu tenho que exercer esse conhecimento manifestando em forma de sabedoria. Conhecimento. Tomate é fruta. Sabia que tomate é fruta? Sabedoria. Você não coloca tomate na salada de fruta. Quem entendeu, diga amém. Você conhece que tomate é do grupo da fruta. Mas a tua sabedoria sabe que você não vai colocar tomate na salada de fruta. Meu irmão, se edifique na sabedoria. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, verso 2 e verso 3, em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria. E aonde está Cristo? Você acredita que Cristo está dentro de você? Sim ou não? A sabedoria já está aí dentro. A sabedoria já está aí dentro. Você só precisa o quê? Ir liberando. Pensar antes de falar, pensar antes de dar sim ou dar não. Ser sábio para entrar, ser sábio para sair, ser sábio para falar, ser sábio para calar. Sabedoria vai te construir e te deixar muito forte. Mas sabe aquela turma que é assim, ó? Eu sou assim mesmo, pastor. Eu sou muito espontâneo. Quando eu fui ver, já falei. Eu sou assim mesmo. Se gostar de mim, gostou. Se não gostar, não gostou. Porque eu sou sincero. Eu sou sincera. Não, você não é sincero. É com você mesmo que Deus está falando. Você não é sincera. Você é tolo. Porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz: o sábio pensa antes de falar. O tolo fala o que vem na cabeça. Pode aplaudir Jesus. Eu sou sincero. O meu problema é que eu sou espontâneo. O meu problema é que eu sou transparente. Para de conversa. Não inventa desculpa. Assume que você é tolo. Assume que você é tola. E busca sabedoria. Se enche de conhecimento. E pratique a sabedoria. Agora vamos lá. Primeiro então. Em cima da fundação que é Cristo, coluna da sabedoria. Você está dando um passo para ser inabalável. Lembra que eu falei que a fundação é Cristo, mas Cristo vai apontar para as colunas? Todo o tesouro da sabedoria está em Cristo. Segunda coluna. Isso é fantástico. Pouca gente percebe isso. Atos capítulo 20, verso 32. Olha isso. Recomendo-vos a todo cuidado especial de Deus e
da palavra da graça, que te edifica. Segunda coluna, a graça te constrói forte. A graça de Deus te edifica. A graça de Deus não deixa você desistir. A graça de Deus mantém você na caminhada. Entender a graça. Entender a graça. Como eu disse para você, para cada 2 crentes na igreja tem um desviado. A maioria deles, porque pecaram e não entenderam a graça, que Deus era poderoso para perdoá-los e para levantá-los. Cansei de ver isso. Queridos, eu tenho meu canal no YouTube, e eu faço uma coisa lá que poucas pessoas fazem, eu faço na direção de Deus. Lá não tem um contato de um secretário, de alguém para entrar em contato comigo, terceirizar. Lá no YouTube está o meu contato para a pessoa entrar em comunicação direto comigo pelo WhatsApp. Está lá no meu canal no YouTube. Escuta isso. Te digo sem exagero. É muita gente pelo Brasil afora que entra em contato comigo dizendo: pastor, estou fora da igreja, estou desanimado. Por quê? Porque eu adulterei, porque eu roubei, porque eu era alcoólatra, porque eu estava na igreja, mas eu era assim, assim, assim. E eu fui enfraquecendo, e perdi o ânimo de estar com o Senhor. Meu irmão, muitas pessoas não sabem o que é a graça de Deus. Olha para mim, guarda isso para o resto da sua vida. Pecado é pecado, consequência é consequência, perdão é perdão. São 3 coisas distintas. O Davi, quando ele mexe na marmita do Urias, porque o Davi foi danadinho, mexeu na marmita do amigo, mexeu na marmita do Urias, Davi pensou que podia fazer aquilo. Quando o profeta confronta Davi, Davi já tinha assassinado Urias e já tinha engravidado Batseba. Quando Davi é confrontado, e o profeta diz: rei, esse homem que roubou a única ovelhinha, esse homem é o Senhor. O que o Davi diz? Pequei, mereço morrer. O que o profeta diz? Na hora, não foi meia hora depois. O Davi diz: pequei. O profeta diz: Deus já te perdoou. Pecado é pecado, perdão é perdão. O perdão faz parte da natureza da graça. Só que tem uma coisa: o garoto morre. Consequência. As consequências sempre vão existir. É a reação. Joga a bola devagar na parede, volta devagar. Joga a bola forte na parede, volta forte. Dependendo do que você fizer de errado, a consequência vai ser doída. Só que isso não aniquila de que, se você se arrepender, a graça está lá. O perdão está lá. Nós sempre ouvimos falar que a graça, ela é o quê? Favor imerecido. E está corretíssimo, é a teologia mais correta que existe. A graça é um perdão que você não merecia. Mas eu vou te dar um outro prisma da graça. A graça é a materialização do amor eterno de Deus. A graça é a materialização do amor eterno de Deus. Então, quando você entende amor eterno, diga amor eterno. Quer dizer que não acaba. Jeremias capítulo 31, verso 3. Espera aí, aqui não é Jeremias não. Jeremias 31, verso 3. Jeremias 31, 3. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Amor eterno. Por isso que em João capítulo 6, verso 37, Jesus, pregando para a multidão, disse: eu sou o pão que desceu do céu, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Ei, sabe o que é de maneira nenhuma?
Você está acertando, ele não te lança fora. Você está errando, ele não te lança fora. De maneira nenhuma ele te lança fora. Hebreus 13, verso 5. Pois como está escrito, seja os seus costumes sem avareza, pois como já foi dito, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Isso é amor eterno. A consequência você sabe que vem. Então deixa a consequência, depois outra hora a gente ministra sobre isso. Eu estou querendo falar sobre, aqui diz que a graça nos edifica. Entender a graça te constrói. Entender que no que depender de Deus, Ele nunca te deixa. Porque se Ele te deixasse, não seria amor eterno. Se Ele te deixasse, não seria amor eterno. Pastor, mas por que tem pessoas que mesmo conhecendo o Senhor, ainda vivem uma vida errada, se afasta e ainda vai para o inferno? É simples de entender. Tem uma diferença entre ovelha e filho. Olha que gostoso que você vai aprender. Você já percebeu que na Bíblia Jesus conta a parábola da ovelha perdida? E ele diz, aí o pastor vai atrás, deixa as 99, vai atrás e traz a ovelha perdida, não é assim? Agora, e como é que fica, naquele texto de Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo? Porque lá o pastor vai atrás da ovelha, mas aqui na passagem do filho pródigo, o filho sai da presença do pai e o pai não vai atrás. Como é que é? Nós somos ovelha ou nós somos filhos? Simples. Quando você começa no Evangelho, estou falando de graça. Quando você começa no Evangelho, você está indo na presença de Deus, você começa sem muito entendimento. Você é uma ovelhinha que precisa de cuidado, de carinho, de atenção. Sabia que a ovelha, depois de 6 metros de distância, a visão dela embaça e ela não enxerga? A ovelha só enxerga até 6 metros. Passou de 6 metros, a visão dela embaça. Por isso que a ovelha tem que ser cuidada e com muito carinho. Então, quando a pessoa está começando no Evangelho, está começando a entender o Evangelho, ela precisa de alguém cuidar dela. Precisa do pastor Marcelo, dos pastores daqui, dos presbíteros que auxilia, para ir lá, para ir atrás, para cuidar. Não, vamos voltar, fica firme. Mas passa um tempo, a pessoa ela amadurece e ela entende melhor o reino de Deus. Quando ela entende melhor, ela, opa, eu não sou só ovelha, eu sou filho, eu sou filha. E agora eu já sei que eu tenho que ler a Bíblia. Agora eu já sei que eu tenho que orar e que eu sou filho. Aí a mentalidade mudou. Se o filho se afasta da presença do pai, que nem o filho pródigo fez, aí o pai não vai atrás. Não vai não, porque o pai sabe que o filho já entendeu entre o bem e o mal, entre Deus e as trevas. O filho tem direito de escolha, se ele quer ou não quer continuar com o pai. Essa é a diferença da ovelha e do filho. Por isso que quando o filho pródigo falou, dá minha parte da herança que eu vou embora, o pai se entristeceu, mas deu. Ele conhecia tudo que tinha na casa do pai, mas ele queria o que não lhe dizia respeito. Ele queria o pecado. O pai ficou aguardando ele voltar, mas o pai não foi atrás. Traz para o lado da graça que eu estou ministrando. O pai não desiste de ninguém, mas se você quiser sair da presença do pai, aí você tem a sua escolha. Quem entendeu, diga amém. Então, não é o Senhor que abandona e nem destrói ninguém. É a pessoa que escolhe sair da presença do pai. Mas quando você entende a graça, você fica firme. Mesmo que você peque, você fica firme. Olha que gostoso que você vai aprender aqui. Jesus na cruz do Calvário. Todo pecado do passado, pá, em Cristo na cruz. Todo pecado do presente,
pá, na cruz. Todo o pecado do futuro, pá, na cruz. Cristo resolveu o problema do pecado. Todo o pecado, passado, presente, futuro, já foram colocados todos na cruz. Todos, sem exceção. Não tem um pecado que você esteja fazendo hoje e um pecado que você venha fazer amanhã que já não tenha sido resolvido na cruz. Agora, o que você tem que entender é que por causa de Cristo ter resolvido o problema do pecado, é só nele que você tem a chance de resistir até o fim. E se você resbalar e cair, você vai levantar e vai continuar com a ajuda do seu Senhor, mas você não vai desistir na caminhada. Isso é a graça. Por isso que Jesus chegou para Pedro. Depois, no dia da ceia, eles cearam juntos. E o Pedro falou: Senhor, eu nunca vou te negar. E Jesus falou: ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Aí sabe o que Jesus falou? Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Disse Jesus então para Pedro: Simão, Simão, o diabo pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por você, para que a tua fé não te desfaleça. Agora escuta isso. Agora, quando você se converter, volta e ajuda seus irmãos. Jesus estava dizendo: Pedro, eu estou te vendo no futuro. Eu sei que você vai me negar hoje, mas eu já resolvi o problema do pecado. Como eu sei que você não vai desistir de andar comigo, você vai ficar muito triste, vai se afastar, mas depois você vai fazer a volta e você vai voltar para mim, Pedro. Jesus já nos viu no futuro, por isso que Ele não desiste da gente. O diabo só te acusa do passado e do presente, ele não sabe o futuro. O Senhor já te viu no futuro. Isaías 46, 10. Eu faço conhecido o fim desde o começo. O pecado foi resolvido na cruz, porque o Senhor, na sabedoria dele, sabia muito bem que se não fosse a graça, ninguém chegaria até o fim. Por isso eu te digo, entenda o amor eterno, entenda a graça, entenda que o que você estiver fazendo de errado vai ter consequência, vai, mas independente de consequência, que vai ser normal, plantou, colheu, entenda o seguinte: não desista de andar com o Pai, não saia da presença do Pai. Vou terminar essa parte. 1 Samuel 12, verso 20 em diante. Israel estava corrompido na idolatria. O profeta Samuel ajunta o povo e vai trazer uma palavra para eles. Verso 20 ao 23, 1 Samuel 12. Samuel diz o seguinte: olha o que ele disse: loucura vocês cometeram, pecando contra Deus, vírgula, porém não saiam da presença dele. Vocês erraram de pecar e adorar os ídolos, mas não sai da presença dele, não sai. A sua chance é ficar ali para ele te ajudar. Quem entende a graça, vem a luta que for, você continua firme, você não desiste, você continua firme. A sabedoria te constrói forte, a graça te constrói forte. Os pecados, você vai amargar as consequências, mas se você entende o que é graça e amor eterno, você não para por causa dessas coisas. Você olha para Cristo, porque se você olhar para os seus pecados, você não consegue. Coloca isso na cabeça em nome de Jesus. Se você ficar olhando para o pecado, pequei de novo, eu não aguento, oh meu Deus, eu não aguentei, fiquei 1 mês sem olhar pornografia, mas olhei de novo, ai meu Deus, fiquei 2 meses sem fazer isso, sem fazer aquilo, mas eu fiz de novo, eu não consigo, é mais forte do que eu. Se você for nessa pilha, você está ferrado. Mas se você olhar para quem destruiu todo o pecado e falar: Senhor, eu não desisto, eu errei de novo, eu fracassei de novo, eu caí de novo, mas eu não desisto.
O Senhor vai me ajudar. O Senhor está dentro de mim, eu não vou morrer assim, eu não vou te abandonar, eu vou para a igreja, eu vou chorar, vou me quebrantar, aqui em casa eu vou botar um louvor, eu vou ler a Bíblia, eu não vou desistir. Obrigado pelo teu amor, porque o Senhor não desiste de mim. Aí Satanás vem, lá no trono de Deus, exemplo, conjectura, né? Que hoje ele não vem mais, que ele foi jogado de lá. Exemplo. Mas eu vou tocar em fulano, porque ele está aprontando, aquele vacilão. Volta amanhã, Satanás. Aí Satanás vai, no outro dia. Mas hoje eu vou tocar naquele crente vacilão, Satanás, volta amanhã. Aí Satanás vem no outro dia. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Lamentações 3, verso 21. A misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Verso 22. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Se renova a cada dia. Não estou passando pano aqui para ninguém pecar, para ninguém fazer nada de errado, porque eu já estou falando aqui 10 vezes que a consequência vai ter. O que eu estou te falando é que independente de qualquer consequência, qualquer coisa, não desiste, porque a graça te ajuda. A graça te ajuda, a graça te levanta, a graça te sustenta. Maravilhosa graça. Entende isso e se construa na graça. Entende isso, e quando você louvar a Deus, você louva quebrantado, dizendo: Senhor, obrigado por causa do amor eterno. Terceira, são 4. Terceira coluna que te edifica. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1. O conhecimento incha, deixa a pessoa soberba, mas o amor edifica. Terceira coisa que vai te fazer um crente forte, um crente robusto, um crente inabalável, é o amor. As bases do amor, quando a gente fala amor, pastor, o que é amor? A gente ser carinhoso, ser atencioso, ficar falando: ô irmão, eu te amo, tá? Irmã, o que é o amor? As maiores manifestações do amor, vê se você está alinhado. O amor, ele é medido pelo perdão. Quer saber quanto que o irmão que está do seu lado realmente é uma pessoa amorosa? Descobre o que ele já perdoou na vida. Quer saber o quanto essa irmã do seu lado atrás de você, que você dá glória a Deus, aleluia, junto com ela? Descobre o que ela já perdoou na vida. O que mede o amor é a quantia de coisas que você perdoa na vida. O que mede o seu amor é se você é perdoador ou se você é vira a cara por qualquer coisa. É isso que mede o amor. É o nível de perdão que você tem na sua vida. E nós temos que, por baixo, ser mais ou menos que nem José, vendido pelos irmãos, mas perdoa e ainda traz para o convívio. Ei, assim diz o Senhor, tem pessoas que você tem que trazer de volta para o seu convívio. Você está falando que perdoou, mas não trouxe para o convívio. Tem pessoas que tem que voltar para o seu convívio. Tem pessoas que tem que voltar para o seu convívio. Pondere, você não é criança, você sabe aqui dentro o que Deus vai falar para você. José perdoa e ainda traz para perto. Perdão. O amor, ele é medido pelo serviço. Quem muito ama, serve, cuidando, ajudando, fazendo de tudo pelo próximo. Empatia, tendo compaixão. Várias vezes a Bíblia diz: e Jesus movido de compaixão curou, e Jesus movido de compaixão fez tal coisa. O amor é medido pelo serviço, ajudar as pessoas, ajudar mesmo, ajudar com a palavra, ajudar com um abraço, ajudar com um conselho, ajudar com financeiramente se precisa, ajudar. O amor se mede assim. Quanto mais amoroso você se torna, mais forte você vai ficando, porque você fica
parecidíssimo com a personificação do amor. Jesus não tinha amor. Jesus é a personificação do amor. Ele é a personificação do amor. Então, é incoerente você dizer que tem Jesus e você não conversa com tal irmão, com tal pessoa, tal irmão da igreja, porque você se desentendeu ontem ou hoje. Não tem coerência nenhuma. O amor é Cristo, e o Cristo está onde? Aqui. Se Ele está em você, você tem que o quê? Alinhar a tua vida com os princípios. Então você aprende, entende sobre amor e perdão, aí agora você deixa manifestar-se, de dentro para fora. Já está aí dentro, você só vai deixar manifestar. O que eu estou falando aqui sobre sabedoria, sobre graça e sobre amor, é só para te ativar e dizer, já está aí dentro. Eu só estou te dando a chavezinha para você falar, manifeste-se. Manifeste-se sabedoria, manifeste-se graça, manifeste-se amor. Eu pergunto, você responde no pensamento. Você está hoje mais amoroso do que você foi antes? Lá quando você começou, 1 ano atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, você é mais amoroso do que foi quando começou? Hoje você está mais amoroso do que teve semana passada? Queridos, conhecer, se encher de conhecimento, vai ser bom para te conduzir à sabedoria, se tiver um bom exercício. Mas se parar só no conhecimento, vai te deixar soberbo. Só que o amor não. O amor vai te construir. Legal é quando você ouvir a seu respeito, aquele irmão está cada vez mais amoroso. Aquela irmã está cada vez mais amorosa. Legal é quando você ouvir isso, porque mostra que você está edificando-se. Sabedoria, graça, amor. Quarto e último. Pessoal do louvor, vem aqui me ajudar, por gentileza, pessoal do louvor. Quarto e último, conhecidíssimo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. Aquele que profetiza edifica a igreja, mas aquele que fala em outras línguas, edifica-se a si mesmo. Quarta coisa, que vai te construir e te deixar forte. Orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, orar em outras línguas. Você que ainda não é batizado, buscar o batismo com o Espírito Santo, e quando fluir as línguas estranhas, começar a priorizar o falar em outras línguas. Presta atenção numa coisa, Deus jamais colocaria algo dentro de você, se não fosse para te dar uma diferenciação em respeito a outra situação. Vou repetir, Deus não colocaria as línguas estranhas em nós, se não fosse para que a gente tivesse um diferenciador de pessoas, ou em questões que as pessoas não oram em línguas, só oram no entendimento. A oração em línguas é muito poderosa, e eu vou te explicar por quê. Voltando um pouquinho aqui no capítulo 14, do 4 para o verso 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, visto que em mistérios fala com Deus. Guarda essa palavra mistérios. Quando nós oramos em línguas, nós estamos orando mistérios. Diga, mistérios. Agora, que mistérios é esse? Colossenses, o mesmo Paulo que fala aos Coríntios, agora para os Colossenses. Colossenses 1, 26 e 27, Paulo diz assim: eu quero falar sobre um mistério que estava escondido desde a fundação de todas as coisas, que estava escondido e que agora é revelado esse mistério. Cristo em vós, a esperança de glória.
Qual é os mistérios que você ora quando ora em línguas? Cristo dentro de você. Quando você se entrega à oração em línguas, você está orando Cristo dentro de você. Pastor, como assim eu estou orando Cristo dentro de mim? Lembra que eu te falei aqui que tudo que você precisa está em Cristo, está dentro de você? Quanto mais você se entrega à oração em línguas, mais o que está lá dentro ferve dentro de você e começa a te convencer de que você tem que deixar fluir aquilo. Quanto mais você ora em línguas, mais você vai produzir sabedoria. Porque aqui, como eu disse, Colossenses 2, em Cristo está escondido todo o tesouro da sabedoria. Ei, entende essa matemática? Em Cristo está escondido todo o tesouro da sabedoria. Aonde está a sabedoria? Em Cristo. Aonde está Cristo? Dentro de você. E o que Cristo é? Um mistério. E o que você faz quando ora em línguas? Ora o mistério. E qual é o mistério? Cristo, a sabedoria que está dentro de você, que precisa começar a fluir e vir para fora. Então se entregue à oração no Espírito. Aí vai estar aquele momento que você vai ter que tomar uma decisão séria. Do seu espírito vai subir para o seu entendimento a direção que você tem que tomar, porque a sabedoria já está aqui. Você ativou através dos mistérios enquanto ora em línguas. O que você faz? Você vai orando em línguas. Cristo, que é o amor, Cristo, que é o próprio amor, Ele vai te convencendo da graça, e Ele não te deixa desistir. Quer ver uma coisa muito forte? Como é que você vai desistir com isso? 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que tem um advogado que intercede por vós, Jesus Cristo intercede por vós, assentado à destra do Pai. Romanos 8, 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém em nossas fraquezas. Você tem um intercedendo no céu, outro intercedendo aqui dentro. Você vai orando no Espírito e tudo isso vai sendo cravado de entendimento dentro de você. Quando você ora em língua, você ora os mistérios. Olha que legal que você vai aprender. Passado, presente, futuro, para Deus é uma coisa só, porque Deus está no estado do ser, Ele é, passado, presente, futuro é Deus. Então quando você está orando em línguas, você está orando os mistérios do Cristo em você. Passado, presente e futuro estão lá dentro de você, no mistério das línguas estranhas. Aí você foi abusado quando você era uma criança, e você sente que alguma coisa lá no seu emocional não está bem, mas aí você se entrega à oração em línguas, e o Espírito Santo, ele vai ter que te edificar. Para te edificar, ele vai ter que curar suas emoções. Então ele vai lá nas suas emoções, lá na onde está aquela lembrancinha ruim, que você nem recorda direito, mas que te faz mal. Ele vai lá e vai expurgando isso, porque o passado ainda prendeu você em algum lugar, mas porque você está com um mistério dentro de você, indo lá no seu passado e curando as suas emoções, desprendendo de algo que ainda te prendia. Passado, presente, futuro, está lá, você está orando isso. O que ainda está do seu passado te prendendo, você está orando isso para limpar. Futuro, você quer resposta? Você quer direção de Deus? Você quer ouvir de Deus o que é o melhor para você fazer? Ore em línguas, porque tudo isso já está no futuro. Então você orando no Espírito, o Senhor mostra o que você tem que fazer. Já está lá, já está no Espírito. Você tem que se entregar no mistério.
Aí o Senhor vai te edificando, Ele vai te construindo. Eu quero terminar, fica em pé, por favor. Olha para mim que eu estou terminando. Olha para mim. Olha que forte isso que você vai ouvir aqui agora. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 8. É uma ideia só. Do 6 a 8. É uma ideia só. É a luta. Paulo está descrevendo a luta do crente contra o pecado. Estou falando de oração em línguas, não mudei de assunto não. Capítulo 6, 7 e 8, Paulo está falando da luta que nós temos contra o pecado. Sabe que aqui o Paulo já tinha 20 anos de convertido. Não era 20 dias não, 20 anos. Aí o Paulo chega no verso 15 de Romanos 7, falando da luta do Espírito contra o pecado. Aí ele diz assim, capítulo 7 do 15 em diante: porque o que eu quero fazer eu não faço, e o mal que está em mim, esse eu faço, mesmo que eu não queira. Se eu deixo de fazer o que é bom e não faço, e o que é mal que eu não deveria fazer eu faço, logo consinto de que ainda existe pecado em mim. Ele vai falando da luta que tem dentro dele. Uma parte, aqui ó, ele quer perdoar. Aqui você quer vingança. Aqui você quer dar uma nova chance. Aqui você quer socar a pessoa. Aqui no Espírito, você quer abençoar a obra de Deus. Aqui na mente, você não quer abençoar a obra de Deus. Então fica aquela luta dentro de você. Aí ele vai dizendo, chega no verso 22 em diante, ele diz: miserável homem que sou. Olha a dedução do cara, 20 anos crente, poderosíssimo em Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Parece que terminou mal, né? Aí ele diz: graças a Deus por causa de Jesus Cristo. Aqui ele está falando da luta contra o pecado. Ele começa o capítulo 8 dizendo que até hoje a própria natureza clama pela vinda do Senhor, porque ela sofre por causa do pecado natural. Aí ele volta a falar da luta do homem contra o pecado. Aí ele entra no verso 26. Romanos 8, 26. Porque não sabemos orar como convém. De igual forma o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas com gemidos inexprimíveis Ele intercede por nós. Dois detalhes: essa fraqueza aqui é a fraqueza de lutar contra o pecado. Era isso que ele estava dizendo. No original grego, fraqueza em lidar contra o pecado. Segundo detalhe, gemidos inexprimíveis é a mesma expressão para línguas estranhas, para outras línguas. Pastor, ainda não entendi. Quando você ora em línguas, o Senhor vai fortalecendo você para você sair do pecado, para você romper com o pecado, para você deixar o pecado. Sabe por quê? Porque Ele não pode ficar te edificando em cima de pecado. Ele tem que ir ajudando você na remoção do pecado para te construir forte. Queridos, guarda isso e pratica. A oração no Espírito vai ajudar você a ser muito forte em Deus. A oração em línguas vai construir você, construir. Você vai ser cada vez mais forte. Coloca amor, graça e sabedoria. Ninguém consegue parar você. Nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem a espada, nem o porvir, nada vai parar você. Porque você está mais forte do que aqueles prédios que os japoneses constroem. Você até pode ficar triste por alguma coisa, mas desistir jamais.
Você pode ficar até entristecido com alguma situação, com a morte de alguém que você amava, mas cair e ficar caído, de jeito nenhum. É isso que Cristo disse. Faz essas, levanta, deixa eu construir essas colunas em você. Aí pode vir a porta do inferno que for, você continua firme. Deixe Cristo te edificar. Deixa Ele te edificar. Seja inabalável. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Seja inabalável. O louvor vai ministrar, você vai orar no Espírito. Ora calabarala barabara masura baramanabara.